Relacionamento com equipe de funcionários. Tenho certeza que se você ainda não teve problemas com isso, em breve poderá ter. Essa é uma queixa comum aí de consultores de alimentos quando começam a atuar nos estabelecimentos e encontram algumas resistências, né? Então vamos falar um pouco de como a gente pode tentar reduzir essa resistência e conseguir mais efetivamente os resultados que a gente deseja dentro dos clientes. Eu sou Juliana Menegas, se você não me conhece ainda, eu sou aqui do Nutri Consultora, faço consultoria desde 2006, desde então essa foi a minha profissão. E antes de começar a falar, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar para ajudar o canal a crescer e também receber as notificações aí quando tiver vídeo novo, tá bom? E aproveite, se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, sugestão de vídeo ou não tiver alguma dúvida sobre algum assunto, pode deixar aqui embaixo que eu vou responder todo mundo, tá bom? Bom, vamos lá então. Realmente é uma questão comum entre os consultores, né, essa reclamação, porque a gente sabe, a gente tem uma certeza, nós dependemos totalmente da execução das atividades por esses manipuladores, por esses colaboradores das empresas, para que o nosso trabalho também apareça, né? Então, a gente não está lá o tempo todo e não somos nós que manipulamos o alimento e não somos nós que fazemos de fato ali a operação rodar, né, em cada cliente. Então, a chave, uma das coisas mais importantes é realmente essa galera estar capacitada, estar engajada e seguindo as nossas orientações o máximo possível para que as coisas caminhem dentro do cliente. Então, uma coisa é certa, uma coisa que a gente tem que ter claro. Você não vai chegar lá e começar a mandar em tudo e as coisas vão fluir. É uma construção, a gente vai ter que construir um relacionamento com essas pessoas, né? E isso envolve também muita questão de se conhecer um pouco também no ambiente de trabalho, né? Então, se você é um novato na consultoria ou nesse ambiente, talvez leve um tempinho para você entender como você mesma reage dentro desses ambientes. Demora um pouco mais para você conseguir fazer uma leitura rápida dessas pessoas que estão lá nas equipes, né? Entender o perfil de cada um. Enfim, tudo também vai melhorando com o tempo, com toda certeza. Mas o mais importante é começar da forma mais assertiva possível. Então, a gente vai começar a construir essa comunicação com uma conversa aberta, né? Mostrar interesse, né, no trabalho que eles fazem lá, em conhecer essas pessoas, né? A gente não está falando de intimidades, vida pessoal, mas entender quem são e o que fazem ali dentro, qual é a tarefa de cada um e se comunicar com essas pessoas, tá? Entender, realmente conversar com elas. Só observando também a gente não vai entender nada. E olha, é natural que quando a gente chegue num ambiente novo, fazendo mudanças, né, ou prestes a fazer algumas mudanças, que as pessoas se retraiam um pouco. Ninguém gosta de mudança, né? Ninguém gosta, vem alguém que mexe no meu trabalho que eu já faço há tanto tempo, e vários outros questionamentos que são comuns, tá? Então, é importante construir esse relacionamento e isso também envolve o consultor de alimentos passar um tempo dentro das áreas de produção, dentro da linha de produção, observar, estar ali presente, entender de fato, vendo como que é o trabalho daquele pessoal, tá? Então, consultoria não é um trabalho de ficar em escritório digitando, é você realmente estar ao lado da pessoa, acompanhar os procedimentos, aprender muito, então isso vai construindo uma relação. A pessoa te vê, o funcionário, ele te vê, ao te ver dentro da produção, ali ao lado dele e tal, nos ambientes, começa a criar ali uma ligação, começa a ver que você participa de fato do que ele está fazendo, entende mais de repente as coisas que ele está falando, tá? Então é importante realmente essa proximidade nesse sentido, né? Depois a gente entra, claro, com as capacitações, com o treinamento. O treinamento é sempre importante, a gente tem lá o mínimo, né, que tem que ser feito nos treinamentos, que as legislações pedem, tal, de higiene pessoal, por exemplo. Mas é muito importante que a gente consiga expressar nesses treinamentos os benefícios que esse funcionário, que esses clientes, tudo que é de positivo que esse treinamento pode e vai gerar para eles, né? E também é legal mostrar, de repente, se você tiver exemplos de outros lugares para mostrar o antes e o depois, né? Falar algum case, um lugar que você começou a trabalhar, então mostrar para eles realmente os resultados, o que acontece, o que muda, como beneficia, como de repente pode aliviar o trabalho, como pode ficar mais rápido. Então, pensar em tudo isso também é muito importante, além da garantia da segurança dos alimentos, que é fundamental. E tem alguns itens que vão somente estar relacionados a isso e tudo bem, né? Então, a higienização das mãos. Não vai trazer um benefício direto para ele, mas sim para o alimento. Então, a gente vai explicando, enfim. Então, é importante explicar. E também deixar esses treinamentos cada vez mais dinâmicos, modernos, usar ferramentas que as pessoas consigam se identificar, né? A linguagem que a pessoa também consiga entender.
Todo mundo sabe que ninguém aguenta. Antigamente já era assim, né? As pessoas não tinham muita concentração, porque trabalha em movimento, na cozinha, né? Não é um trabalho de escritório, mais sentado. Então, quem trabalha com alimentação já tem uma vida mais dinâmica, agitada no ambiente de trabalho. Então, já era difícil a concentração. E agora, com o vício em celular de todo mundo está impaciente, não consegue ficar muito tempo numa coisa. Então, seu treinamento tem que pensar nisso também. Mais curto, mais dinâmico, nem que você faça mais treinamentos com menos tempo, com as figuras, com as imagens, deixar ele gostoso de assistir, não uma obrigação que a pessoa senta lá e fica ouvindo você declamar a RDC 216, entendeu? Então pensar, tem que ser prazeroso para a pessoa que está ali do lado também, interaja, faça pergunta, enfim, e abre esse canal de comunicação, tá? Outro ponto que é importante é saber valorizar e reconhecer também os pontos positivos das pessoas e das suas ações. Então é legal fazer elogios em público, isso eu já he falado sempre, né? Faça elogio em público e critique no particular, isso é muito real e deve rolar na prática. As pessoas se sentem valorizadas, se sentem vistas e isso acaba dando uma injeção de ânimo também, tá? É legal também, que funciona bastante, é quando você começa a envolver esses funcionários na tomada de decisões, no plano de ação, nas ideias do que a gente pode fazer. Então, sempre eu costumava falar assim, no começo mesmo eu já falava, olha, a gente tem que atingir aqui tal objetivo. Eu pensei em nós fazermos dessa forma, o que vocês acham? O que você acha? Acha que assim vai dar certo? Vamos tentar? Você tem alguma outra ideia? E aí você escuta e às vezes eles têm algumas ideias muito boas, que pode ser modificado, que pode ser adaptado. Então, vamos lá. A gente tem que começar a etiquetar todos os produtos após abertos. Eu pensei em deixar as etiquetas aqui para vocês já preenchidas com nome e você só vai colocar a data de abertura e a validade em dias vai estar ali já também pronta. O que você acha? E aí, escuta, pensa. Então essa semana vamos testar assim? Se não der certo, a gente pensa e tenta dessa forma. Então, você tá vendo, parte deles, ela tá me ouvindo, tá me escutando, a gente tá tentando, e eles mesmos vão tentando se engajar mais também nessas mudanças. Então, isso é muito legal de fazer. Você pode fazer uma tentativa. Nem sempre tudo é válido, as ideias são boas, mas só de você abrir esse canal de comunicação, de dizer, olha, estamos juntos, já muda muito, tá? E para muitas pessoas isso faz total diferença, elas sentem... Você chega lá um chefe de setor e quer determinar uma coisa, ele é o chefe do setor, conversa, geralmente eu faço dessa forma nos lugares que eu trabalho, você tem outra ideia, já trabalhou de outra forma, como a gente pode fazer para funcionar? E aí as coisas caminham um pouquinho melhor também, tá? E falando em benefícios, né, as mudanças, como que as mudanças vão trazer esses benefícios? Se é nas condições de trabalho, até questão de lucro para o estabelecimento, os funcionários sabem que o estabelecimento precisa vender muito bem para que o emprego seja mantido. Uma reclamação comum vai ser sempre que o salário é baixo. A gente não pode se envolver na questão de prometer que melhorias de salário, que vai fazer isso ou aquilo. É importante alinhar isso com a chefia antes de qualquer coisa, tá? A gente não pode prometer da nossa cabeça achando que depois é só dar um jeito. Então, essas questões mais trabalhistas e envolvendo dinheiro, não passe assim de prontidão. Converse, se tiver um esquema, se tiver... Às vezes tem lugares que falam assim, se o pessoal conseguir atingir uma meta tal, nós conseguimos dar uma bonificação, tá? Mas tem que ter muito bem alinhado isso antes, né? Outra coisa que é muito importante é a transparência que você vai ter com essas pessoas na hora de dar um feedback, na hora de fazer uma crítica, né? Então, conversar com essas pessoas falando, olha, a gente tem esse desafio, mas você já conseguiu isso, muito bom. Então, olha, eu realmente estou preocupada aqui com o seu setor, a gente tem tentado e não melhoramos ainda, está acontecendo alguma coisa, eu posso ajudar, como que a gente pode fazer, tá? Então, entender também o lado deles, porque em algum momento, no começo, quando eu tinha pouca experiência, eu achava que quando as pessoas não faziam o que eu havia solicitado, era porque elas estavam de pirraça comigo. Então, a sensação que eu tinha era essa, né? Claro, a gente com o tempo vai amadurecendo também, entende essas questões. Nem sempre era má vontade. Às vezes era questão, a pessoa estava sobrecarregada, fazia várias funções, às vezes não sabia escrever para preencher uma etiqueta. Então, às vezes, em boa parte das situações tem alguma coisa por trás, né? Não está acostumado com aquele procedimento, é um procedimento novo, então vão haver falhas e assim por diante, tá? É importante que a gente mantenha sempre a humildade e a empatia com essas pessoas, né? Saber ouvir, enfim,
entender que a vida de quem trabalha no setor de alimentação não é das mais fáceis, né? É um trabalho puxado, na grande maioria é 6x1, as pessoas moram longe, entender o lado humano da coisa também. Não que a gente vá relevar tudo porque a pessoa tem uma vida difícil, mas entender que em alguns momentos a gente vai ter que relevar algumas coisas, entender se aquilo que a gente está pedindo ali é realmente o mais urgente, é esse o foco agora que eu preciso ter aqui, ou eu preciso resolver algumas coisas antes, tá? E aí também, quando eu for fazer as mudanças, deixar o ambiente fácil, assim, as mudanças devem ser fáceis para as pessoas, não pode ser algo brusco, que mude drástico, que mude completamente o que ela já estava acostumada. Então, se tem um processo ali acontecendo e está completamente errado, colocando o alimento em risco, a pessoa em risco, claro, a gente vai ter que ter uma ação mais rápida, mais incisiva, aí não é discutido isso. Mas se está funcionando e só precisa de ajustes, eu não vou fazer ele fazer o oposto do que ele faz, porque eu acho que é melhor assim. Então, dentro do que a pessoa faz, daquela realidade, o que dá para eu melhorar, otimizar e cumprir a legislação e garantir o alimento seguro e garantir que ela consiga fazer o trabalho dela adequadamente também. E por fim, assim, uma coisa que eu acho bem interessante a gente prestar atenção nos estabelecimentos, que ainda hoje eu vejo muito problema nisso, é que muitas equipes, elas não têm as funções determinadas. Então, às vezes tem uma pessoa que está trabalhando, sei lá, no atendimento e ela faz coisas da produção, porque, não tem quem faça, eu sempre fiz. Então, o trabalho do consultor se envolver essa parte também aí de assessoria, de acompanhar, né, do assessor, de tentar entender, olha, vamos traçar o que é para essa pessoa, esse cargo aqui, o cargo de atendente faz essas e essas funções. O cargo de limpeza faz essa, determinar. E aí a pessoa sabe também exatamente o que a empresa está esperando dela, né? Muitas vezes a pessoa é jogada em qualquer setor, o fulano vai te ensinar. E aí o fulano ensina de qualquer forma. E a pessoa não sabe o que ela tem que fazer de fato e como ela tem que agir. E isso dificulta mesmo a execução. Como é que você atinge um objetivo de uma coisa que não te der um objetivo, sabe? Então, muitas vezes isso facilita demais alguns trabalhos e o cumprimento de algumas atividades e algumas coisas de legislação que a gente precisa, né? Que se você não determinar quem faz o quê, fala assim, faz aí, vai rolar aquele deixa que eu deixo. Ninguém faz, todo mundo empurra para o outro e ninguém faz, o resultado não é alcançado. Tá? Então é isso, esses são os pontos principais que eu vejo, assim, que ajudariam a ter um melhor relacionamento, diminuir um pouco a resistência com as pessoas. Eu também chegava a falar assim, gente, a gente tá aqui do mesmo time, a gente trabalha para o mesmo patrão, para o mesmo estabelecimento. A gente quer chegar no mesmo lugar, ninguém tá contra, aqui eu não sou sua chefe, eu não sou fiscal da vigilância, a gente tem que trabalhar junto para o mesmo objetivo. E às vezes isso dava uma relaxada na equipe, ela não veio aqui fazer um relatório meu, me dedurar pro dono, porque eles têm muita essa sensação, né? Tem uma pessoa me observando aqui. Dá a entender, que a gente faz, dá a entender não, a gente faz realmente parte de uma mesma equipe, né? Mesmo nós estamos, a gente está vindo de fora, nós estamos vindo de fora, mas estamos trabalhando ali em prol da mesma coisa. Então isso é legal também transparecer. E lógico, por fim mesmo agora, só aproveitar e falar a última coisa aqui que é importante, se você não se inscreveu no canal, se inscreve agora. Eu vou deixar algumas sugestões de vídeo aqui também para você dar uma olhada. Se você tiver sugestões, coloca aqui embaixo também. E aí o que eu queria falar, na verdade, é assim, tudo isso que eu falei de uma vivência minha e de um jeito que eu trabalho, a minha metodologia e o meu jeito de falar, o meu jeito de ser, e você vai ter a sua. De repente, do jeito que eu falei aqui, talvez não funcione, porque você não fala dessa forma. Eu gosto muito de brincar, eu gosto muito de fazer piada, e de repente não é o seu perfil, né? Então, também vai ter a sua cara ali dentro da sua forma de trabalhar. E também é importantíssimo estabelecer esse relacionamento profissional, tomar cuidado com extrapolar esse relacionamento pro pessoal, pro íntimo, que isso também atrapalha demais, tá bom? Então me fala o que você achou desse vídeo, se tem alguma outra ideia, alguma coisa que você tenha feito, alguma situação que você tenha passado. Eu vou gostar de saber e também de conversar com você aqui, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima aí.